E aí, pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje, domingo, dia 15 de outubro de 2023, nós estamos aqui mais uma vez no canal Pare para Pensar, para bater um papo, né? Agora são 6 horas da manhã, são 6 horas da manhã. Estou aqui com minha Mouse Bee, minha cerveja preta. Eita, muito boa. E hoje eu queria falar aqui sobre que às vezes parece que eu, sei lá, sabe, não me sinto um ser humano. Me sinto uma espécie de um alienígena, né? Nesse mundo que parece que eu transcendi esse mundo, né? A sensação que eu tenho é essa. As pessoas muitas das vezes falam que eu poderia sair, que eu poderia me divertir, eu não sei como, né? Que eu poderia viajar. O que para mim parece tudo muito chato, sabe? Todas essas ideias das pessoas a respeito de diversão parece uma coisa muito chata. Eu, às vezes, olho assim uma cidade muito bonita, né? Eu vejo apenas uma superfície com residências, com árvores, com pessoas, com ruas. Todo lugar que eu vejo dessa forma. Seja no Japão, seja na Inglaterra, seja nos Estados Unidos, seja na Austrália, seja onde for, né? No Brasil, as várias cidades turísticas, o próprio Rio de Janeiro aqui tem muitos locais turísticos, né? Uma cidade chamada Cidade Maravilhosa, realmente tem locais muito bonitos, muita praia, mas eu não consigo ver nada além de água. E eu vejo a superfície. As pessoas não olham, ou melhor, as pessoas olham, mas não enxergam, né? A realidade do que é uma cidade, do que é um local. Não há para onde fugir. Nós simplesmente estamos presos nesse planeta, nessa superfície que para nós é plana, né? A experiência que nós temos, apesar aí da ciência afirmar, né? De ser um consenso praticamente geral de que a Terra é esférica, nós temos experiência na planicidade. É por isso que durante tantos séculos, e acredito até que milênios, as pessoas acreditavam que a Terra era plana. Elas não acreditavam nem que existia um planeta, né? Elas acreditavam que era tudo plano. Porque a experiência que a gente tem, empírica, né? Ou seja, experiência prática, a nossa realidade é sempre na planicidade. Tanto é que nós temos a questão do nível, né? Ora, como é que você consegue nível em cima de uma esfera? Você não consegue nivelar algo em cima de uma esfera, porque é curvo, né? Mas nós construímos prédios, nós nivelamos, nós conseguimos tirar o nível, né? Numa superfície plana. E aí, a discussão aqui hoje não é essa. Para mim, pouco importa também. Eu jamais vou saber mesmo, empiricamente, se a Terra é um planeta esférico ou não. Né? Teve agora o eclipse, e as pessoas ficaram deslumbradas com o eclipse do Sol. Aí a Lua ficou entre a Terra e o Sol. Oh, que lindo, que maravilhoso. Para mim, isso não tem nada de lindo, de maravilhoso. Só um fenômeno celeste. As pessoas sonham em ir para outros planetas, acham que outro planeta vai ser alguma coisa diferente disso aqui, pô. Se os planetas realmente são como o nosso, né? Ninguém descobriu vida sobre uma esfera ainda. Ninguém descobriu água sobre uma esfera em estado líquido. Não descobriram ainda, né? Mas suponhamos que exista vida em outros planetas, vai ser igual aqui, pô. Vão ser casas, cidades, não dá para imaginar alguma coisa diferente disso. Né? Talvez numa outra dimensão, com outras leis, com outro tipo de gravidade, não sei, né? Talvez um planeta com menos gravidade, as coisas sejam diferentes, com certeza serão, né? Até os seres serão diferentes, mas sempre vão estar numa superfície e sempre vão estar, né, com algum tipo de residência ou estradas. Consegue se imaginar alguma coisa muito diferente disso, né?
E as pessoas se deslumbram, né? Tem gente que quer ir para o espaço é perigoso, o espaço é hostil, você pode morrer no espaço. E o cara quer ir para o espaço, ficar confinado. Tem gente que tem sonho de ser astronauta, né? Isso é coisa de criança, né? Porque você ficar confinado num cubículo com um grupo de pessoas, né? Cheio de limitações, com pouca gravidade, né? Olhando para uma paisagem que é sempre a mesma, né? Vai espaço vazio, de repente você vai ver a Terra e vai ver estrelas e só isso. Né? Que graça tem isso, né? Ficar no vácuo do espaço, é loucura, né? Mas as pessoas são assim, as pessoas se deslumbram, as pessoas não conseguem ter essa capacidade de enxergar o real. Como eu falei, você vai para qualquer lugar deste país, deste mundo, você está preso na superfície. Você é um verme rastejante, não tem o que fazer. Para qualquer lugar do mundo que você for, você vai ter que ir para um hotel, né? Você vai ter que ter um banheiro, vai ter que ter um quarto, de repente uma TV, né? Um lugar para dormir. Entende, cara? Em alguns lugares mais frios vai ter uma lareira. Pessoas românticas, né? Acho que lareira é só uma porra com fogo, cara. Pedaço de pau pegando fogo. A pessoa se deslumbra com isso aí, né? E você vai para qualquer lugar do mundo, vai ser só isso. Né? Você vai visitar os lugares, você vai ver pessoas, você vai ver casas, vai ver ruas, vai ver prédios. Talvez você veja algumas construções inusitadas, né? Quando você visitar, sei lá, as pirâmides do Egito. Mas chegar lá, você vai constatar que é só pedra. Entende, cara? Quem tá lá, vivendo lá, é normal. E você se deslumbra com pedra, né? Realmente são construções incríveis, né? Tem várias construções arquitetônicas incríveis. Talvez fazer até né, uma viagem com o objetivo de ter conhecimento histórico, mas também é um conhecimento que você pode ter pela internet. Você pode ver vídeos aí em 4K, né? Eu não sou tão romântico assim de ter que ir nos lugares, sabe? Para ver coisas que eu posso ver pela televisão. E como eu falei, lá você vai ter que ficar em hotel, você vai ter que fretar fila em aeroporto. Você está sujeito a vários problemas. Então não tem esse deslumbre com esse mundo aqui. E às vezes eu me sinto meio extraterrestre, né? Porque eu acho que quando você não vê graça numa coisa é porque você superou essa coisa. Não é? Quando você não tem. É a questão do desejo. Né? O que é o desejo? O desejo. O que é a tentação? Né? A tentação é quando você tem desejo. Se você não deseja algo, não há como você ser tentado por isso. Eu, por exemplo, ando na rua, vejo esses carros de luxo, né? Os carrões aí importados, todo tipo de tecnologia. Ah, a cervejinha é muito boa. E eu não tenho desejo por isso. Porque mesmo porque o meu carro fica mais parado na garagem, quase não saio de carro. Eu só saio mais de moto. E quando eu saio de moto também não tenho deslumbre com moto. Minha moto é uma moto simples. Então, basicamente para me deslocar de casa para o trabalho, para sair para comprar algumas coisas. Então, para que eu quero carro de luxo? Para que eu quero moto de luxo? Sabe, essa questão de ostentar. Eu tenho poucas roupas, nem sequer saio, né? Essas camisas aqui, né, que eu comprei pro canal, né? Eu fiz exclusivamente pro canal. Eu nem uso na rua, só uso para gravar. Então não tem essa ostentação, né, sabe? Eu tenho um tênis só. A minha bota, né, que eu vou pro trabalho, apropriada para moto. Porque se você usar um tênis comum em moto, você arrebenta o tênis todo, né? E a bota ela tem uma proteção na superfície ali para você poder passar no caso, as marchas, né? Poder mexer no pedal para passar as marchas. Então, o que acontece? Eu só tenho praticamente essa bota e tem um tênis aí que eu nem uso. Ela tá lá criando poeira. Eu gosto muito de sair com essa moto minha. Quase sempre saio de moto, quase sempre saio com minha bota ou saio de sandália, né? Então, esse mundo aqui, para mim, sinceramente, eu gosto da cidade vazia, sabe? Sabe aquele mundo sem ninguém, né? Período da pandemia eu gostava muito, porque às vezes eu saía para caminhar, né? Só para ver a cidade toda vazia. Eu gosto de domingo, cidade aos domingos, feriado, tudo fechado, eu acho muito bonito. Eu não me sinto só numa cidade
Parece que a cidade é para mim, né? Cidade fantasma. Eu gosto. Então, às vezes eu me sinto meio alienígena, até mesmo no contato com as pessoas, porque nós aqui somos niilistas, ou seja, não vemos sentido nessa existência, a não ser o sentido orgânico. E a partir do momento que você descobre isso, sua vida simplesmente perde sentido, porque se você só vê o sentido orgânico e você não é mais um animal, né? Você não precisa mais caçar, você não precisa mais ficar se defendendo, ficar buscando uma fêmea para procriar, você não precisa mais lutar, né, pela sobrevivência. Acabou o sentido da existência de um indivíduo desse. Niilista é isso, né? É contemplar o vazio da existência. Uma vez que o fator orgânico foi superado praticamente, ou seja, a gente não precisa, como eu falei, não precisa mais lutar pela sobrevivência. Só trabalhar mesmo, né? Você adquire as coisas. Se você for uma pessoa minimalista, uma pessoa simples, e uma pessoa que viva sozinha, tudo é fácil para você, né? Você não tem problema na sua vida. Então, isso para um alienígena como eu, né? Alienígena no aspecto de apartado, né? Da sociedade, apartado da humanidade. Tem até o conceito de santo, né? Santo quer dizer separado, né? No conceito das religiões, santo é aquele que é separado da humanidade. E, sob certo aspecto, o niilista se torna, entre aspas, santo, né? Apartado dos interesses sociais, apartado dos desejos materiais. É uma questão muito interessante, né? Por mais contraditório que isso pareça, né? Parece meio paradoxal, né? Que alguém que é contra a religião, alguém que é ateu, alguém que é niilista, alguém que não vê sentido em nada, alguém que não aceita a ideia de Deus, acha isso uma idiotice, uma besteira, uma irracionalidade. Para quem pensa dessa forma, é interessante, né? É meio paradoxal, porque você acaba parecendo um religioso no seu comportamento, né? Parecendo um santo, entre aspas, né? Um ser que não tem mais interesse no mundo. Não é esse o ideal das religiões? O religioso, eu digo, eu não estou falando desse cristianismo vagabundo que tem por aí, não. Esse judaísmo, essa doutrina de prosperidade, de ter 2, 3 carros na garagem, de ter um monte de empresa, de ter os melhores roupas, melhores ternos, de ostentar poder, dinheiro. Isso aí é o cristianismo vagabundo, né? Isso não tem nada a ver com cristianismo. Isso é um judaísmo disfarçado de cristianismo. Doutrina de prosperidade. Cristianismo não tem nada a ver com isso. E as doutrinas, né? Porque o cristianismo, claro, bebeu. A fonte do cristianismo são as doutrinas orientais. É o budismo, que é 500 anos antes de Cristo. As ideias budistas são muito parecidas com as ideias do cristianismo primitivo. Essa questão de não ostentar, essa questão de ser humilde, essa questão de viver de forma simples, minimalista, sem posses, sem interesses, simplesmente pregando a palavra, né? Olha o que, é que nós fazemos aqui. Nós vivemos de forma simples, nós não ostentamos poder, dinheiro, nós não somos gananciosos, nós não constituímos família, nós vivemos pregando a palavra. Qual é a nossa palavra? É a racionalidade, é o niilismo, é o vazio, é a contemplação da ilusão que é esse mundo aqui. Esse é o princípio das religiões orientais. É interessante isso, né? Como a verdade, né? Porque as religiões orientais, as tradições antigas, sempre buscavam algo mais. Reconheciam que esse mundo é uma ilusão. Não é isso? As tradições todas, o hinduísmo, né? O taoísmo, lá na China, confucionismo, todas essas doutrinas que eram mais filosofia do que religiões, que depois foram transformadas em religiões, né? Como por exemplo o budismo. O budismo nunca foi religião, nunca teve ritual, né? Era simplesmente um isolamento e uma busca por uma suposta verdade ou por um vazio, compreender o que existe além, né, dessa realidade material aqui ilusória. E aí a gente acaba fazendo isso hoje. Nós que temos essa, não doutrina, né, mas essa questão racional. Porque a própria ciência, por mais que ela busque, por mais que ela vá para dentro do átomo, a física quântica, onde é que ela chega? Ela chega sempre no vazio. Ela sempre chega na incerteza. E ao mesmo tempo essa ciência se deslumbra, porque ela acaba encontrando coisas
que remetem a uma sabedoria antiga, que remetem até mesmo a uma espiritualidade, né? Entre aspas. Porque tudo é um enfoque, né? Você pode ter um enfoque religioso, assim como você pode ter um enfoque racional, não é? A ciência fala, né? Ai, houve o Big Bang, ou seja, tudo surgiu do nada, de uma hora para outra. A luz se fez, todas as leis surgiram no momento Big Bang, boom! Que não foi explosão, coisa nenhuma, né? Mas inventaram esse termo aí e pegou. As religiões dizem, Deus disse, haja luz, e a luz surgiu. Então, depende do enfoque, né? No fundo, é a mesma coisa, né? A gente não sabe como as coisas surgiram, as coisas parecem terem surgido do nada, e quando você olha para dentro do átomo também não tem nada, né? Então, esse universo aqui parece meio que um holograma. Então, tudo depende do enfoque. Como eu estava dizendo, né? É muito estranho, né? Parece que nós somos os novos espiritualistas. Não sei se essa palavra caberia mesmo, porque espírito vem de expirar, né? Então, espírito tem a ver com algo vivo, com algo que expira, que coloca o ar para fora, né? Que se manifesta. Então, espírito tem nada a ver com coisa morta que vive depois da morte. Isso não tem sentido, né? Então, o espírito ele tem que estar bem vivo, né? Ele precisa de um cérebro. Então, nós somos os novos espiritualistas. Nós somos as pessoas que entendemos que o que a religião chama de espírito é a nossa consciência. Né? Através da racionalidade, nós temos um outro enfoque sobre o que seria espiritualidade. Nós temos um enfoque racional sobre um mundo virtual, que é o mundo que hoje nós conhecemos através da ciência, um mundo de representação. Tudo isso aqui, toda essa matrix está dentro do cérebro. Como eu costumo dizer, o fim do mundo não é guerra nuclear, o fim do mundo não é os alienígenas descendo na Terra, né? Meus irmãos, os alienígenas, os de fora da Terra, né? Eu me considero de fora da Terra, porque essa Terra não me interessa em nada, esse planeta não me interessa em quase nada. Né? Eu estou vivendo aqui simplesmente por viver, né? Até agora eu não achei, como eu falei, outro sentido no seu sentido orgânico. Então, como eu sou uma consciência, eu vivo aqui dentro. Né? Então, isso para mim que é espiritualidade, a antiga espiritualidade, né? Que as pessoas atribuíam a algo místico, algo esotérico, algo fora do plano natural, o ocultismo. Nada disso, né? Existe. O que existe é uma interpretação equivocada da realidade. E essas religiões transformaram, né, em algo sobrenatural. Porque não tem nada de sobrenatural. O fim do mundo, como eu falei, é o dia que você morre. Né? Não é Independence Day, não é, catástrofes mundiais acabando com o mundo. Não, cara. O fim do mundo é o dia do seu fim. Esse é o fim do seu mundo. O mundo pode até acabar algum dia, né? Tudo acaba, mas a princípio, o fim do mundo é isso. É você não ter mais a experiência de estar vivo. É por isso que aqui a gente fala tanto contra o suicídio, né? Por pior que a vida seja, por mais chato que o mundo seja, por mais que você não se identifique mais com isso aqui, que você se transforme meio que num ET, né? Com alguém que não tem interesses mais aqui, sente vontade às vezes que descesse uma nave e te carregasse para outro lugar, né? Mas se isso acontecesse também em outro lugar, seria parecido com isso aqui, né? Ia ter hierarquia, você provavelmente ia ter que trabalhar. Então, é complexa a existência. E você acaba chegando num ponto onde você quer existir só no seu mundo. É a única forma de você ter alguma liberdade é você ser o seu próprio Deus. É você criar o seu mundo, a sua forma, dentro da sua mente. Já que aqui do lado de fora não dá para mudar muita coisa. Você também não consegue mudar as pessoas. Então o ideal é se afastar das pessoas. Esse vídeo aqui é para falar sobre isso, como eu me sinto um extraterrestre. Como eu me sinto alguém que não tem o mesmo interesse das outras pessoas. Só para algumas coisas, né? Claro, né? Se alimentar, tomar aqui uma mousebinazinha, que são pequenos prazeres. Acabou. Sei lá, sabe? Mas assistir de repente alguma história, alguma série, algum filme. Mas fora isso, né? Costumo dizer, essas experiências são muito audiovisuais, né? Eu sou muito audiovisual. E o audiovisual tem mais a ver com o que está aqui dentro da mente.
ouvir uma música, tudo isso é virtual, né? Ouvir uma música, ver um filme, ver uma série, ter um papo até com uma pessoa virtualmente, ou até fisicamente, né? Mas conversar fisicamente com pessoas também é difícil. Sabe, você conversar com uma pessoa que está num nível muito inferior ao seu é complicado, é a grande maioria, né? Que as pessoas têm um comportamento de gado. Sabe, você falar com uma pessoa que futebol é um troço idiota, a grande maioria não vai compreender o que você está falando. A grande maioria acha que aquilo ali é um espetáculo, né? Uma cambada de macho, de marmanjos correndo para chutar uma bola num gol, né? Claro, com o objetivo de ficar milionário, né? E os idiotas assistindo e vibrando, né? Com nada, né? Soltando fogos, gastando dinheiro, com nada, né? Com uma coisa que é puramente emocional. Não te ensina nada. É um passatempo vazio, né? Então, você vê um filme, você não aprende alguma coisa, sempre aprende alguma coisa, né? Vendo histórias, vendo fábulas, vendo contos. Apesar de você ter a experiência sensorial, audiovisual, né? Das explosões ali do filme, né? Seja do romance, seja do que for, do drama, né? Da ficção científica, te abre, mesmo que você tenha essa experiência audiovisual prazerosa, né? De ver efeitos especiais e tal, você se inserir, né? Você imergir naquela história e se sentir lá, né? Você tem muito aprendizado, um aprendizado que não existe no esporte, por exemplo, né? São entretenimento vazio, que não te ensina nada. Então, você falar isso é difícil, as pessoas não entendem, né? Você vai falar contra a religião, se falar mal de Jesus, todo mundo torce o nariz, as pessoas saem de perto. Mais racionais que elas acham que sejam. Você está conversando bem, daqui a pouco você fala, por exemplo, questiona a divindade de um Jesus, né? Se você chamar um Jesus de um merda, de um bosta, que é um homem normal igual qualquer um, que talvez nunca tenha existido, as pessoas se hostilizam contra você. Então você está numa sociedade de pessoas que estão meio que engateando ainda do ponto de vista psicológico. Né? São crianças. Sabe, gente que vai fazer churrasco, vão fazer uma brincadeira. Que graça que tem isso, cara? Sabe? Eu não tenho saco nem para ficar conversando muito com essas pessoas. Eu não tenho saco para esse contato físico com as pessoas. Eu não gosto muito que encostem em mim. Eu sou um indivíduo que tem, naturalmente, psicologicamente, um isolamento. Né? Eu vivo isolado socialmente, eu gosto de viver isolado, gosto de viver sozinho, não gosto que me toquem. Eu já descobri isso, né? E contato com o ser humano é sempre aquela história de querer ficar te agarrando, te abraçando, tocando em você. Sabe essas pessoas que vão chegando perto e começam a tocar em você quando estão falando? Isso é incômodo, eu não gosto disso. Entende? A mulher quase não faz isso, né? Se a mulher fizer isso comigo, eu vou até gostar. Eu gosto de encostar em mim, eu vou gostar. Mas geralmente a mulher não faz isso com você. Quem faz é homem, né? Fica conversando, fica encostando. Esses caras, não sei, cara. Sabe, o ser humano é muito. Até no caso de mulher, né? Eu tô falando, é chata a conversa. Como é que você vai desenvolver uma conversa com uma mulher? Se o homem já é complicado, né? Porque o homem se acha racional, mas é tudo impregnado de religião, impregnado de emoção, mulheres mais ainda, né? Às vezes, por incrível que pareça, você consegue até ter uma conversa mais racional com uma mulher, mas isso é muito raro, né? Muito difícil. O ser humano, de uma forma geral, tanto homens como mulheres, são muito emocionais, são muito iludidos com essa realidade, estão no plano físico, entranhados, se sentem o corpo, né? Por isso que existe tanta ganância, e as pessoas se ofendem com muita facilidade, né? Eu estou trabalhando muito isso já na minha vida, nessa coisa de se sentir ofendido, isso é ego, né? As pessoas podem falar o que quiserem, foda-se, não vai mudar quem você é, não vai mudar a sua verdade pessoal. Então, ficar ofendido com crianças, né? Aí já falaram pra mim aí, pô, tem gente falando mal de você, tem gente te xingando. Foda-se, cara, eu já passei dessa fase. Então eu não vou fazer react, não vou ficar dando resposta pra ninguém. Quer falar, fala, né? É aquela velha história, né? Falem mal, mas falem de mim. Né? Quer me dar ibope? Eu agradeço. Então, eu vou ficar por aqui, vou encerrar esse vídeo, dizendo, né, que eu realmente me sinto um exilado nesse planeta, né? Como se eu não fosse daqui, sempre me senti assim desde pequeno, né? Isso foi, claro, né, se acentuando, isso foi aumentando gradualmente ao longo das minhas experiências de vida, ao longo das minhas desilusões com esse mundo aqui também, com as pessoas principalmente, e principalmente com as mentiras que eu descobri, que são muitas. Quase tudo que te contam, quase tudo que te ensinam nesse mundo é uma mentira. Para te prender, para te iludir,
para criar conceitos falsos na sua mente, né? Então, vendo tudo isso, eu fui cada vez me tornando mais isolado na minha mente. Cada vez mais eu fui percebendo que tudo está aqui, né? E que aqui existe toda a guerra, todo conflito, todo sofrimento, toda dor, todo apego. E também aqui é que é a solução para você ter mais liberdade. Aqui que é a solução para você perceber toda a ilusão deste mundo. É aqui dentro. Esse mundo externo é um mundo de representação. Esse mundo externo é uma ilusão que se apresenta para você através dos seus sentidos e que você forma, né, um conceito ou conceitos sobre esse mundo de acordo com sua interpretação. E isso que vai definir sua realidade. Então, hoje, eu não vejo sentido nesse mundo aqui. Eu vivo praticamente para dormir, né? Acordo, faço meus vídeos, apresento, propago a palavra, né? A palavra de Deus, ou seja, do meu Deus interno, né? A minha palavra, a minha visão de realidade. Gostou, gostou, não gostou, vai com Deus, né? Esse canal aqui é um canal onde eu passo as minhas experiências, a minha visão de mundo, né? Do meu Deus interno. Eu estou pregando a palavra de Deus, como dizem as religiões, e a maioria não faz isso, né? A maioria prega ilusão, a maioria desses pseudo-religiosos aí, né? Que a palavra religião vem de religare, ou seja, se reconectar com algo maior do que você. E o que é maior do que eu, né? O que é maior do que o meu ego? É a minha consciência superior, minha racionalidade, minha verdadeira consciência, que é investigativa, é analítica, né? É extremamente lúcida, coerente, verdadeira, original, singular. É uma singularidade, né? Então, poucas pessoas atingem isso. Isso é chamado de iluminação, isso não é nada sobrenatural, isso é uma mudança apenas de frequência cerebral. É quando você sai dos infernos, né, do sistema límbico cerebral, sai das profundezas, das áreas mais antigas, mais primitivas, do instinto, e você atinge o neocórtex. Neo, né? Por isso que Neo, né, da Matrix, o nome é Neo, é Neo, é neocórtex, é novo, é renovado. Nascer de novo é isso, né? Simbolicamente falando. É você mudar o seu espectro de visão, mudar a sua interpretação sobre a realidade, começar, né, a usar os seus aspectos mais novos, mais sofisticados, a sua racionalidade, a sua consciência, não reatividade. É observar, analisar, sem se envolver com este mundo, sem se meter em guerras ilusórias, sem se meter em contendas, em brigas. O seu maior inimigo é você mesmo. Isso é a sua própria ignorância. São seus próprios, a sua própria cobiça, os seus próprios desejos. Isso que é o seu maior inimigo. Quando você abandona tudo isso, é aquela coisa, você venceu o mundo. Você está no mundo, né? Mas você não pertence ao mundo. Você não é do mundo. Você é uma pessoa da mente, do mundo virtual. Você compreende que esse mundo externo não existe. Esse mundo externo é um conjunto de informações e chega para você como uma ilusão, como um programa que você aceita ou não, né? Os que não aceitam ficam fora do mundo, ficam fora dos interesses do mundo. Não têm mais interesse por pessoas, por controlar pessoas, por controlar grupos, por controlar sistemas. O único interesse de controle que um iluminado tem é controlar a si próprio, né? É ser o dono de si próprio, o Deus, o seu Jesus Cristo particular. Seu, né? Seu mestre, seu próprio mestre. Então, vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E vou pedir, né? Nos ajudem aqui. Se inscreva aqui nesse ícone do nosso canal aqui, essa lâmpadazinha que representa a iluminação. Você clicar aqui, você já vai se inscrever no nosso canal. Isso vai ser muito importante para ajudar o nosso crescimento. Já estamos aí em quase 3.200 inscritos. E só crescendo, né? Rumo ao 4K com a ajuda de vocês. E se você se inscrever, né? Se você achou conteúdo interessante, ou se você já participa do canal e ainda não se inscreveu, né? Esqueceu, sei lá, ative também o sininho das notificações para sempre estar recebendo os nossos vídeos atualizados. Se desejar também seja membro. Então,
Fui.